advogada do outro lado foi muito arrogante, começou a brigar com o conciliador, porque ela queria que constasse na ata. Mas é uma briga boba, uma briga inútil, né? Eu falo que a arrogância O que é arrogância, Giba? É sinal de burrice, né? É uma máscara, né? Você se sente tão incompetente que aí você é arrogante. Por isso a advogada começou a Não, às brigar. vezes, não, é que aqui no Brasil, pelo menos, a arrogância parece que faz com que a pessoa seja melhor que a outra, né? É. Falar que o superior à outra, o outro lado, enfim. Sabe, Giba, eu acho que o professor ele tem uma função social e eu pego muito no pé dos meus alunos, principalmente do Aham. direito. Não é só a questão de ensinar, mas eu acho que você tem que passar algumas dicas de vida. E ser arrogante, prepotente, ou também, Giba, é outra coisa que acontece muito, né? Soberba. Isso é bobagem e é Sim, sim. cansativo isso, né? Ninguém aguenta mais, né, Giba? É, Ninguém aguenta mais, não dá. Poxa, seja humilde, né? Eu conheço tanta gente bacana, eu faço muita mentoria para advogados e advogadas. Então, nossa, é, pessoas do bem que me contratam para corrigir a peça, para ler, para discutir a peça no bom sentido. Então, tem muita gente boa, né? Agora tem gente que acha que é uma ofensa fazer mentoria. É nada, a gente tem que sozinho, a gente não é ninguém, né? Nós precisamos das pessoas, né? Júlio, Carol colocou aqui, falta 30 Vamos embora. segundos. Vou Fechado. jogar cartela, então, uma excelente aula novamente. Obrigado, Giba. É aqui, Matheus. Vamos lá, vamos iniciar mais uma aula aqui para o Conselho. Com muito carinho, uma aula prática, dinâmica, uma aula objetiva para poder ensinar você. Você vai aprender hoje, pelo menos aí, várias modalidades de uso capião que você talvez não conhecia. A graduação em Direito, infelizmente, deixa muito a desejar. Ensina 5 espécies de uso capião, 6 no máximo, indígena, e não é a realidade. Muitos cursos que prometem que você vai ganhar 4, 5 dígitos, vai ficar milionário na advocacia, algo absurdo. Né? Promete para vender. Prometem, só que na hora de ensinar, ensina 5 espécies de uso capião de novo. Praticamente uma revisão da graduação. Cuidado, hein? O golpe tá aí com quem quer. Na verdade, eu sempre falo, para você advogar, tem que ser advogado. Para ensinar a advogar, tem que ser advogado. Para você poder ensinar alguma coisa, você tem que matar um leão, né? Eu tenho que matar um leão para te ensinar a matar um leão. Por dia, por mês, por hora. Eu não posso querer te ensinar a matar um leão se eu nunca matei um leão, não sei nem por onde começar. Então, o mundo, eu falo que mudou, as coisas mudaram, né? Então, hoje tu não liga uma câmera e sai falando qualquer groselha. Mas aí vem de você, se você quer aceitar isso ou não. Cuidado, hein? O golpe tá aí, cai quem quer. Vamos juntos aqui de forma muito séria, com muito carinho, com muito respeito a você, meu aluno. Obrigado a todos que acompanham as nossas aulas. Vamos falar sim sobre as principais modalidades de uso capião. Que não é 5, não é 6. E não caia nessa. 5 espécies de uso capião tá bom. Eu não posso subestimar a sua inteligência. E não deixem fazer isso com você, tá bom? Vamos juntos navegar por esse mundo maravilhoso que é o uso capião. Quando eu falo de uso capião, nós temos pelo menos 3 formas de regularizar um imóvel no Brasil. A primeira forma seria a forma judicial. A segunda forma, a forma extrajudicial. Eu vou procurar o cartório. Inventário, divórcio com partilha de bens, uso capião, agora, né, recentemente, a adjudicação compulsória extrajudicial, que não precisa de escritura pública. São formas extrajudiciais. Eu consigo resolver com um cartório. Talvez com a ajuda de 2 cartórios, tabelião de notas e registrador, e talvez só com o registrador, que é o caso da adjudicação compulsória extrajudicial, que é uma forma derivada, uso capião sempre forma originária de adquirir propriedade. Quando nós falamos aqui ainda de regularização de imóveis, existe a forma administrativa, né? E eu trago o exemplo, a REURB. Agora sim, situando você consegue aí ter uma visão, né, entre os procedimentos para regularizar um imóvel. Dentro da possibilidade de uso capião, nós temos 3 procedimentos também, judicial, extrajudicial e administrativo. O extrajudicial não é o que venderam ou estão vendendo para nós. Eu falo que eu já tive a possibilidade de fazer pelo menos quase 70, vai bater quase 70 procedimentos de uso capiões extrajudiciais. Queria que no escritório fossem todos extrajudiciais, mas não dá.
Não dá porque cada 100 casos de uso capião eu garanto a você que 97, 98, em alguns estados 99 são casos de uso capião judicial. Porque o brasileiro não guarda documento, claro que nós temos as exceções, então normalmente ele não tem a prova da posse, por isso eu preciso do processo judicial para poder instruir o processo através de uma diligência, através de uma instrução processual, através de provas testemunhais, provas orais, numa audiência de instrução e julgamento, antecipação da perícia. Muitas vezes eu necessito do processo porque o cliente, ele ou ela, não tem prova da posse, não tem prova dos pressupostos do uso capião. Infelizmente é uma realidade. Outro detalhe importante, muitas vezes o sujeito procura advogada para fazer uso capião quando já existe litígio, uma iminência de litígio. Nós sabemos que o procedimento extrajudicial não pode ter briga. Outro ponto. Ontem, conversando com uma cartorária, a Ana Lúcia, ela é a substituta do cartório, nós estamos conversando sobre isso. Em São Caetano do Sul, ninguém conseguiu fazer um registro de uso capião extrajudicial. Tudo bem, alguns estados, ou melhor, alguns municípios, talvez você tenha mais facilidade, outros não, mas a realidade do nosso país é que os cartórios também são conservadores e não fazem esse registro com facilidade. Então, cuidado, hein? Muitos cursos por aí que vendem uma coisa que não existe, não é o mundo real, hein? Cuidado. Quero adiantar a você, se você quer receber o e-book, as 36 espécies de uso capião, ele está disponível, tá bom? Você pode entrar em contato no site www.portalesu.com.br, Portal ESU, Escola Superior Universitária, ESU. Lá você consegue baixar o e-book de forma gratuita, www.portalesu.com.br. Se eu não me engano, o meu site também, www.professor Júlio César Sanches também, tá bom? O professor está disponível para ajudar você com muito carinho. E volto a falar, quem faz tudo não faz nada, seja especialista, hein? Vamos lá, vamos juntos, vamos navegar. O que é o uso capião então, professor Júlio? O uso capião é a forma originária de adquirir propriedade. Eu consigo, através do uso capião, regularizar um imóvel, e não só isso, consigo desmembrar uma área, unificar uma área, defender o meu cliente, né, com a súmula 237. Lembrando que a posse tem um conceito novo, hein? O conceito novo de posse é o enunciado 492, da 5ª Jornada de Direito Civil. A posse é um direito autônomo, sui generis, ok? Quando eu posso alegar o uso capião, hein? Quando eu tenho os requisitos, posse, mas pacífica, animus domini. Olha que material legal para você. Vamos lá, vamos em relação às modalidades de uso capião. Eu vou trazer a primeira para você, a primeira modalidade. Eu quero falar do uso capião ordinária. O uso capião ordinária ou extraordinária, nós temos aí espécies diferentes, hein? Eu já vi em alguns livros, é a mesma coisa, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Ordinária é uma, extraordinária é outra. Os artigos são diferentes. Quando eu falo da uso capião ordinária, ela exige justo título de boa-fé. O lapso temporal é de 10 anos. Quando eu tenho um cancelamento do compromisso de compra e venda ou qualquer contrato na matrícula do imóvel, eu consigo reduzir de 10 para 5 anos. Então, a ordinária exige boa-fé, exige justo título de boa-fé. Cuidado, não posso confundir com a extraordinária, que não exige justo título, não exige boa-fé, e detalhe, não é 10 anos de posse, é 15. Nas duas nós temos uma redução. Na uso capião ordinária, nós temos a redução de 10 para 5 anos, quando existe o cancelamento no cartório de imóveis. Se você provar que o prazo, dentro do prazo de 5 anos você teve a posse, e você tem um justo título, a boa-fé, e houve um cancelamento no cartório de registro de imóveis, o prazo será reduzido em 5 anos, provando que o título, a forma que você adquiriu, foi onerosa, ok? Então fique atento em relação a isso. Quero trazer para você aqui mais uma espécie que é o uso capião urbana ou urbano. 5 anos de posse, lembrando que eu não posso ter outro imóvel no nome, a nível nacional, nível Brasil, e o imóvel não pode ultrapassar 250 metros quadrados. No caso do rural, 5 anos de posse também, mesma regra, eu não posso ter outro imóvel a nível Brasil, e o imóvel não pode ultrapassar a 50 hectares, tá bom? Mais um uso capião aqui, a uso capião coletiva. Quando eu falo da uso capião coletiva, claro, as regras são as mesmas, a posse, manso pacífica, animus domini, sem oposição, ela deve ser exercida, essa posse, em conjunto com diversos possuidores, cuja área também deverá ser dividida pelo número de possuidores não superior, cada um não pode ter um imóvel, uma área, uma posse de uma área superior a 250 metros quadrados. E detalhe, o imóvel tem que ser maior, superior a 250 metros quadrados. Então tem duas regras dos 250. Tem que ser superior a 250, mas cada família não pode ultrapassar 250. O lapso temporal também de 5 anos, esse uso capião que é previsto no Estatuto
da cidade. É um uso capião antigo, provavelmente você já ouviu falar. Esse uso capião também está dentro dos estudos básicos do uso capião. Outro uso capião que é conhecido por muitos, o uso capião para o abandono de lar. Esse uso capião você adquire o imóvel quando o companheiro ou a companheira vai embora de casa, você, né, seja ela, seja ele, sendo meeiro, sócio da propriedade. Se o abandono ocorrer por 2 anos, você sendo sócio da propriedade, a propriedade ser urbana e não ultrapassar 250 metros quadrados, cabe o uso capião de abandono de lar, também chamado de uso capião de abandono, uso capião sanção, uso capião dominical, domiciliar, vários nomes importantes também, tá bom? Vamos lá. Trago para você agora as novidades, que até aí feijão com arroz. Se você pagou um curso para aprender essas espécies, você jogou dinheiro fora. Porque isso aí você já aprende na graduação, aprende no Google. Né? Então, vamos lá, vamos aprofundar os nossos estudos e esse é o nosso objetivo de hoje. Quero que você entenda possibilidades importantes. Volto a falar, não, na prática só tem 5 espécies aí, viu? Tem gente falando bobagem. Bobagem? Bobagem nada. São os campeões que você tem que saber. Você que é especialista, você que quer conhecer a área de verdade. Não pode subestimar a inteligência das pessoas, hein? Quero convidar você a fazer minha aposta. Então entra lá, www.portaleso.com.br. Vai aparecer para você aí, www.portaleso.com.br. Tem a pós-graduação, que eu sou coordenador e professor de Direito Imobiliário e Transações Imobiliárias, Negócios Imobiliários. Fantástica essa pós, é online, 12 meses, tem material de apoio, modelos de peça, plantão de dúvida ao vivo uma vez por mês. Sou coordenador dessa pós e também sou coordenador da pós Direito Registral e Notarial com ênfase em regularização de imóveis e advocacia extrajudicial, que também é fantástica. E tem a pós Direito Civil, que também é muito legal, Direito Civil, Processo Civil, com ênfase em Direito de Família. Entre nesse site, tem vários cursos gratuitos, você tem mais de 100 cursos gratuitos, cada vez mais, né? Sempre lançam cursos gratuitos, e os preços dos cursos pagos, da pós, é totalmente acessível, 900 e pouquinho, muito legal, pode dividir ainda. Então, só não estuda quem não quer, né? Vamos lá. Uso capião de imóvel público. Venderam para nós que não pode. Não pode. Não. Desculpa, não é bem assim. Nós temos várias possibilidades onde nós podemos usucapiar bens públicos. E aí eu trago a primeira, de fato, que seria o uso capião de imóvel público desafetado. Ele foi imóvel público, hoje não é mais. A Constituição Federal, ela proíbe expressamente o uso capião de bens públicos. Mas nós temos várias jurisprudências onde algumas situações são sim possíveis fazer uso capião. Eu trago para você a primeira, imóvel público desafetado. Outras decisões importantes, jurisprudência que nós temos, imóvel público que não tem a destinação social, abandonado, também imóvel público CDHU, digita no Google aí, o professor prova, né? Digita no Google aí, uso capião de CDHU, imóvel social, você vai ver que é verdade o que o professor está falando, uso capião de patrimônio desafetado. Vendem para nós que não cabe porque é fácil, né? É fácil levar para o cliente uma resposta padrão, robótica igual essa, mas não. Cabe sim, dependendo da situação, é possível, claro que é possível, tá bom? Então vamos lá. Eu falei aqui para você do feijão com arroz, uso capião. E agora nós vamos fazer um estudo mais técnico, tá? Vamos aprofundar nossos estudos aqui. Então pega a caneta, pega o caderno, pega a agenda, o computador, que isso é importante, vai fazer a diferença na sua vida. E você paga caro para fazer curso bobo, né? Para aprender 5 espécies que você não está aprendendo, você está fazendo uma revisão. Então, por favor, hein? Vamos lá, vem comigo aqui. Vamos lá, uso capião ordinário, anota aí. Número 1, artigo 1242 e 1379, ok? Por quê? Nós temos o uso capião para bem móvel e bem imóvel. Ordinária, tá bom? Existe o uso capião ordinário habitacional, 1242. Esse 5 anos. Não existe qualquer tipo de especificação sobre o limite de área, assim como acontece em outros. Mais um, uso capião ordinária pro labore. Anota aí. Esse uso capião, eu tenho que ter a finalidade de exploração econômica da atividade laboral. Também não existe qualquer tipo de especificação, hein? Mais uso capião extraordinária, do 1238 e 1260, né? Do bem móvel e bem imóvel. Esse uso capião também é muito conhecido, já falamos aqui, é o feijão com arroz, né? Uso capião extraordinário habitacional, 1238, é necessária a posse de forma contínua, urbana, para fins de moradia. Mais um uso capião importante aqui, o 6, uso capião extraordinário pro labore, hein? Que é conhecido aí sim como uso capião, e é necessário, de fato, a posse mansa pacífica contínua de imóvel para fins de exploração econômica, extrativista, pecuária, ou agrícola, tá? Contudo, não se exige boa-fé ou justo título. Então, isso aí.
Isso é importante. Vamos lá, 7. Uso capião constitucional habitacional, ou prolamore, ou promorare, né, ou promisere. Esse uso capião é previsto no 183 da Constituição Federal e no 1240, hein? Então, importante também. Mais um uso capião importante, eu quero falar para você, uso capião constitucional pro labore, artigos 191 e 1239. Esse uso capião também não exige boa-fé ou justo título. O imóvel rural não pode ultrapassar 50 hectares. Mais um, uso capião por interesse social. Esse também não exige justo título. O imóvel rural não pode ultrapassar 50 hectares. A jurisprudência fala em 25, ok? Então tem uma discussão jurisprudencial aí. Uso capião urbana, do Estatuto da Cidade, também é chamado de uso capião para pessoas de baixa renda. Esse uso capião também é interessante, você consegue regularizar comunidades, mesmo sendo com posse, né? 11. Uso capião de servidão. Esse existe, de fato é muito importante, hein? O primeiro requisito da uso capião do direito de laje sobre a coisa alheia de servidão é a posse pacífica e contínua por 10 anos. Então é um uso capião muito importante, lembrando que existe uma subdivisão do uso capião chamado uso capião de servidão predial, então, também para aprofundar nossos estudos. Vamos lá, uso capião indígena, feijão com arroz também, café com leite, aparece na Lei 6.001 de 73, artigo 33 da Lei do Estatuto do Índio. Então, esse é café com leite. Uso capião de vício registral, muito importante. Pena que o advogado, a advogada muitas vezes não conhece esse instituto e é fundamental para ajudar o seu cliente. Porque nós temos muitos imóveis no Brasil que não tem registro em lugar nenhum. O que prova isso? As notas devolutivas dos cartórios alegando que não tem registro. Então, esse uso capião é muito importante. 10 anos, hein? Vício registral, para criar uma matrícula nova, porque não tem registro em lugar nenhum. As notas devolutivas provam isso. Ele é doutrinário e jurisprudencial. Mais um, uso capião de coisa própria, hein? O próprio proprietário pede para fazer uso capião porque ele não tem a totalidade do imóvel, ele quer ter a totalidade, ele quer ter o imóvel de forma integral no seu nome. Existem outras possibilidades de uso. Também é doutrinário e jurisprudencial, hein? Então é importante aí bater um papo com você sobre isso. Também é doutrinário e jurisprudencial. Vamos lá, tem mais, hein? Uso capião de herança. Isso, esse uso capião é com base no RESP, Recurso Especial 16.31.859. É chamado de uso capião de herança, ele é reconhecido pelo Superior Tribunal de Justiça, ele é jurisprudencial e doutrinário também. Vamos lá, mais uma espécie importante. 16, uso capião tabular, e também chamado de convalescença registral. Ele aparece sim, os seus fundamentos na Lei 10.931. Esse uso capião existe, ele não é doutrinário jurisprudencial apenas, ele existe de fato, a tipificação legal. E esse uso capião, ele é interessante porque eu consigo também regularizar o imóvel quando existe vícios. E muitas vezes nós usamos a demarcação de terras, a ação de divisão de terras. Esse uso capião seria uma possibilidade também de ajudar o cliente nesse sentido. Uso capião paroquial, hein? Que é o uso capião da igreja. Ah, professor, esse uso capião não existe. Existe. E existe e é um dos mais antigos, porque ele aparece nas ordenações filipinas. Para que possa ser possível o uso capião da igreja romana, era necessário o exercício da posse com animus domini. E olha lá, 100 anos, tá? Na prática, não precisa de mais 100 anos. Esse uso capião eu posso usufruir com 10 anos, tá? Tem discussões em alguns estados de 5. Então, interessante. Mais um uso capião de apartamento. Nós temos também embasado na jurisprudência, no RESP 305, 416. Perdão, não é o RESP, tá? É o RE, Recurso Extraordinário, RE 305, 416. Uso capião preambular, ele também é doutrinário e jurisprudencial. Ele tem o objetivo de você unificar uma área ou desmembrar. Quando você tenta fazer a edificação de área, não consegue, desdobra, não consegue, o uso capião preambular ele serve para isso, para desmembrar uma área. Olha que interessante. Mais um uso capião que eu queria que você soubesse, hein? O uso capião imóvel público desafetado. Já tinha falado no início da aula, mas é possível fazer o uso capião de imóvel público quando ele foi público, não é mais. O uso capião de soma de posse, é possível somar a posse, e esse uso capião é previsto no 1243. Também o uso capião não só doutrinário e jurisprudencial, mas tipificado também. Mais um uso capião importante, o uso capião de soma de posse. Nós falamos aqui, não aprendemos na graduação, infelizmente, nesses cursos fracos, mas existe o uso capião de posse complementar, muito interessante também, que é a possibilidade de você somar posse no decorrer do processo de uso capião. Já temos até decisão judicial sobre esse assunto, tá? Que é o RESP, anote aí, 1361-226. Uso capião publiciano, é aquele uso capião que você deixou de fazer, então você faz uma ação publiciana e ele gera o quê? A recuperação da posse e também o registro, chamado uso capião publiciano.
também é doutrinário jurisprudencial, mas a ação publiciana já é conhecida, hein? Então é importante também. O uso capião de direito de laje, que até então não era reconhecido como uso capião, eu até gravei algumas aulas falando sobre isso, mas hoje nós tivemos uma mudança jurisprudencial. Na verdade, o uso capião de direito de laje se tornou uma modalidade, até então não era, era mais uma possibilidade de regularizar imóveis, tá? Bem interessante. O uso capião de direito de superfície é uma realidade, 1510A, o direito de laje consiste na possibilidade de coexistência das unidades imobiliárias autônomas de titulares distintas situados na mesma área. Então, existe a possibilidade de fazer esse uso capião justamente para isso, para regularizar essa situação em discussão. Então, também muito interessante. Olha que e-book legal que eu preparei para você, hein? Só não vai ganhar quem não quer. Entra no site www.portaleso.com.br, você vai ter acesso. Uso capião arbitral. É possível fazer o uso capião, o requerimento de uso capião, no tribunal arbitral, na câmara arbitral? É possível, a câmara arbitral pode fazer o que quer. Tem validade? Você não vai conseguir registrar nunca. E aí eu vejo alguns vídeos, algumas aulas, o professor acompanha muito, é um assunto que eu gosto, é um assunto que eu escrevo muito, cada besteira que a gente escuta. Porque se o cartório não registrar a sentença arbitral do uso capião, é muito fácil. Você faz mandado de segurança. Quem ganhou um mandado de segurança desse? Deus do céu. Volto a falar, o golpe tá aí, cai quem quer. Não existe. Você que é advogada, se você for fazer uso capião no tribunal arbitral, você não vai conseguir nada com essa sentença arbitral. Não estou desvalorizando o tribunal arbitral, porque tem muita coisa que dá para resolver no ambiente arbitral. Mas o uso capião, você vai desculpar, é uma forma originária, declaratória, uma ação declaratória quando usada como declaração, ou requerimento declaratório. Você não vai registrar nunca a sentença arbitral. Se a gente não consegue registrar uma escritura pública de uso capião com facilidade, imagine uma sentença arbitral de uso capião. Então, existe, mas nunca vi alguém conseguir o registro, não vai conseguir. Se conseguir o registro, pode ter certeza que cabe nulidade. Então, boato, hein? Faz mandado de segurança. Parece mandado de segurança, o judiciário, tá bem, vou registrar assim, porque não existe isso. O uso capião demarcatório, ele é para suprir um erro na divisa dos imóveis. Eu posso usufruir a ação demarcatória, que não é uma ação possessória, mas a jurisprudência entende que eu posso fazer um uso capião demarcatório para resolver o problema de retificação ou demarcação de área também. Existe o uso capião em terreno de marinha, é um uso capião específico também doutrinário e jurisprudencial, e esse uso capião também tem utilização no Brasil, nós temos pelo menos aí mais de 1000 ações distribuídas pelo Brasil. O uso capião de unificação e fusão de terras, é um uso capião previsto também no direito italiano, o direito francês também tem algo parecido, é um uso capião que visa a fusão e a unificação dos imóveis, então também ele é previsto. Temos como fundamento o artigo 234 da Lei 6.573. Vamos lá, tem mais informações importantes, hein? O uso capião do Estatuto da Terra, ele existe, ele é tipificado, ele aparece no artigo 2º, ao uso capião especial a que se refere esta lei, abrange, né, esse uso capião também, a possibilidade. 31. O uso capião de terras devolutivas, existe sim esse nome. Quando o professor está falando aqui dessas espécies, eu posso usar como nome da ação, tá? Ou do requerimento do cartório. E se eu quiser, eu posso usar como tese, ok? Esse uso capião de terras devolutivas, é importante bater um papo sobre o que são terras devolutivas, né? De acordo com a Constituição Federal, integram o patrimônio do Estado e para os fins que qualificam na condição de domínio público. Não é possível a prescrição aquisitiva para uso capião, mas esse uso capião, ele é possível porque é uma situação que eu consigo provar o abandono de fato, a função social da propriedade. Então, é um uso capião que vem contra a regra. Então, é bem interessante também o estudo desse uso capião. Mais um uso capião que eu queria falar com você também importante, eu já falei de terras devolutivas, eu queria falar com você também sobre o uso capião de pessoa jurídica. É possível, sim, a pessoa jurídica fazer uso capião, tá? Então, isso é muito importante. Mais um ponto importante, uso capião de bens móveis ordinário, é possível. Bens móveis extraordinário, é possível. Carro, moto, caminhão, também entra no estudo de uso capião. Uso capião de bem imóvel de furto, também o STJ já decidiu que é possível o uso capião de bem imóvel proveniente de furto, né? Então, também uma decisão importante que merece aprofundar nossos estudos. Quero trazer para você que nós temos, pelo menos nesse momento, 4 projetos de lei, então 36 espécies, eu acredito que em breve nós teremos aí pelo menos 40 espécies, 39 espécies de uso capião em breve. Inclusive tem um uso capião ainda em projeto de lei, né, em trâmite, que é o uso capião de 12 meses. Então nós vamos ter novidade em breve sobre o uso capião, tá bom? Legal, eu agradeço você que acompanhou a aula, muito obrigado pelo carinho. Hoje foi uma
nós passamos, né, pelo assunto, mas eu espero poder aprofundar os estudos em cada espécie de uso capião. Convido a você a fazer a minha pós-graduação, convido a você também, caso queira fazer mentoria comigo, estou à disposição. Está aparecendo para você o telefone WhatsApp meu, profissional, que é o 11 97685 3891. DDD 11 97685 3891. O fixo é o 2061-5649, DDD 11, tá bom? Professor que trabalha e atende o Brasil inteiro na regularização de imóveis, advogados que queiram se especializar, queiram fazer curso, participar das aulas e palestras. Siga o professor nas redes sociais, no Instagram eu estou lá como professor.julio.sanches, e se você tiver um tempinho, leia meus livros, Direito Imobiliário de AZ, Uso Capião extrajudicial, Advocacia extrajudicial, Hold, Planejamento Sucessório e Testamento de AZ, Advogado Imobiliário de Sucesso, né? Esse livro é muito legal, muito bacana. Então, todos esses livros à sua disposição. Tem a Prática em Direito Civil, tem o Direito Civil, Manual Doutrinário Jurisprudencial, tem o Direito de Família de AZ, os contratos imobiliários. Então tem muita coisa boa, tá bom? Muito obrigado, agradeço e até a próxima. Ah, não, tem perguntas, né? Tem as perguntas. Vamos abrir para as perguntas, deve ter várias perguntas. Vamos ver. Ah, tem perguntas. Perdão. Vamos lá, vamos responder a Monique Cruz, que já é uma expert em direito imobiliário, porque ela sempre está acompanhando. Depois falam que é sorte, né, Monique Cruz? Falam que é sorte. Sorte nada, isso é disciplina. Sempre está aqui, ó. Anote aí, toda quarta-feira. Lembrando que toda quarta-feira, além do Questão de Direito, lá no meu canal do YouTube, se você não se inscreveu, se inscreva, professor Júlio César Sanches, tem um bate-papo com o professor Júlio, tá bom? Hoje o bate-papo de hoje foi cancelado, o professor está aqui, mas tem algumas questões de saúde para resolver, então foi cancelado, mas na próxima quarta estaremos de volta, tá bom? Vamos lá. A Monique Cruz esclarece aqui, uma pergunta bacana, sempre bacana. O que deve ser feito quando o cliente assinou um contrato de compromisso de compra e venda, quando não pode arrependimento, perde o emprego e não consegue mais pagar? O ideal nesse caso, Monique, é tentativa de acordo, né? Fazer um acordo, fazer um aditivo contratual. Porque se deixar de pagar as parcelas, o que vai acontecer? O outro lado vai fazer a rescisão de contrato, a ação de rescisão de contrato e integração de posse. Se é uma alienação fiduciária, o imóvel vai a leilão. Então o ideal é tentar, eu sei que é difícil, mas tentar fazer acordo, diminuir o valor das parcelas e aumentar a quantidade. Tem que ir por esse lado. É o único meio. Medida judicial para proteger em relação a isso é difícil. Não tem resultado muito sucesso em invenções jurídicas, viu? Tá bom, Monique? Um abraço. Olha a Monique aqui também. No caso de permuta, quando o valor em dinheiro for superior ao valor do imóvel, que será trocado, deixa de ser permuta e passa a ser um contrato de compra e venda? Passa a ser um contrato de compra e venda. Parabéns, Monique, parabéns, viu? Olha o Carlos aqui. Quero convidar a todos a entrar no meu canal do YouTube, hein? Vários cursos gratuitos também, professor Júlio César Sanches. Não deixe de se inscrever lá, hein? Você está perdendo, hein? Bom dia, professor. Os herdeiros têm que fazer o inventário quando o pai é vivo e a mãe já faleceu para fazer o uso capião extrajudicial, pois o imóvel só tem contrato de gaveta. Cuidado, tá? O uso capião extrajudicial é um procedimento. Se não tem tantos documentos para provar a posse, se vai usar a soma de posse complementar, talvez o melhor procedimento seja o judicial. E aí você vai escolher uma das 36 espécies, tá bom? Legal, um abraço, Carlos. O Luiz Roberto, corretor de imóveis. Doutor, poderia explicar o uso capião familiar? Explico. O uso capião familiar, também chamado dominical, domiciliar, uso capião sanção, ou uso capião direito de família, é o uso capião que a companheira vai embora de casa, ou o companheiro. Então nós temos, vamos dizer que a Sara casou. A Sara casou e aí a Sara mora com o companheiro. Do nada o companheiro vai embora de casa. A Sara comprou um apartamento com o companheiro, então aparece no nome, no cartório de registro de imóveis, aparece o nome dela, 50% da Sara e 50% do companheiro. Vou falar que o companheiro é o Fabrício. Aí, o que vai acontecer nessa situação? Eu vou pegar, advogado, e vou fazer uma ação para ela. Vou fazer uma ação para ela que chama uso capião de meação, uso capião domiciliar. Eu vou passar os 50% do Fabrício, nome hipotético, e vou passar para ela os 100%, tá? Então, usando aqui um exemplo, ela ou ele, tanto faz, tá? Usando nomes hipotéticos aqui, mas é a pessoa que fica, a pessoa que foi abandonada por 2 anos, o abandono completo, efetivo, físico, financeiro, né, intelectual, ela terá o direito, se o imóvel não ultrapassar 250 metros quadrados, se o imóvel for urbano, a ter a totalidade do bem em virtude do abandono. É um uso capião que não é um uso capião para regularizar imóveis, é um uso capião para punir
aquele que abandona a companheira ou companheiro, tá bom? Então, bem interessante esse usucapião. Ele é utilizado e estudado no direito de família. Não é um usucapião que tem um grande objetivo de regularizar imóveis, mas é um usucapião muito importante, tá bom? Olha a querida Luciana Machado, hein? Professor, a soma de posse é somente para usucapião extraordinária? Não, a soma de posse é para qualquer usucapião. De 36 espécies, nós podemos aplicar a soma de posse em pelo menos 31 espécies, tá? Algumas não permitem, mas são poucas, tá bom? Então, muito interessante. Lembrando que a soma de posse pode ser originária ou derivada. Olha como a gente tem que estudar, gente. Meu Deus do céu. Eu fico revoltado quando eu vejo um aluno meu, uma aluna, pagando caro por um curso bobo, né? Bobo. Para aprender uma revisão do que você já aprendeu na graduação. Aqui é gratuito, hein? Eu volto a falar, se inscreva no meu canal no YouTube. Vai lá, Júlio César Santos, professor Júlio César Santos. Vários cursos gratuitos para você aprender tudo sobre direito imobiliário, hein? Não gasta nada, tá bom? Legal. Acabou? Acho que acabou. Legal. Agradeço a todos, muito obrigado. Desejo a você uma ótima semana, paz, saúde, amor. Se cuida, né? Eu acho que não é só questão física, é questão mental também. Percebo que as pessoas, nós estamos agressivos, brigando por qualquer coisa. A sociedade está muito doente, né? Então tem que se cuidar, tem que se amar mais, amar sua família, né? Tenta cuidar dessa saúde, da cabeça, da alma. É muito importante isso. Não brigue por qualquer coisa, não. Não saia discutindo na rua, ofendendo. Não faz isso, não. Tenta ser um pouquinho melhor, todos nós, né? Vamos batalhar para a gente evoluir constantemente e ser uma pessoa melhor. Não somos perfeitos, erramos também, todo mundo erra, mas vamos batalhar para evoluir e cada dia mais ser uma pessoa melhor, tá bom? Muito obrigado, paz, amor, saúde para você, tudo de melhor. Não inventa, não existe causa ganha, fala para o seu cliente isso, né? Não existe contratinho, respeite sua profissão, seja devidamente regulamentado nos órgãos devidos, respeite seu cliente, seja honesto, sincero, transparente com ele, tá bom? Para tudo correr bem, para tudo dar certo. E vamos nos respeitar mais, né? Hoje em dia a gente percebe que o ser humano, eu contei um exemplo aqui no início da aula, fiz uma audiência de conciliação, a cliente queria que eu brigasse na audiência de conciliação, então, umas coisas sem sentidos. Isso acontece muito com o corretor de imóveis, né? O corretor coloca uma placa, vai o outro corretor, arranca a placa e joga fora. Falta de ética, falta de respeito. E na advocacia também, a gente vê muito advogado falando mal da advogada, do advogado, sem razão, não sabe nem o que está falando. Mas ele faz isso para captar o cliente, né, para pegar. Mas a vida é assim, você gosta de ficar acima, cai na testa. Não faça maldade, não. Você pode vencer fazendo bem, tá bom? Não precisa fazer maldade, não precisa enganar ninguém, pisar na cabeça de ninguém. Tchau, gente, um abraço, até a próxima.